Nessa aula eu vou falar bem por cima, bem superficialmente, um pouco do Shell Script, tá? Da linguagem Shell Script, para a gente conseguir avançar no nosso projeto. Então, Shell Script ele é uma linguagem muito simples porque a gente já pode estar utilizando aqui no terminal. O terminal que você está usando, caso você esteja no Windows, que é aquele Git Bash, o Bash ele é um interpretador, ele interpreta Shell Script. Então, se eu rodar o comando echo hello world, então esse hello world, o que eu falei para ele? Eu falei para mostrar o hello world. Isso aqui já é um comando shell, tá? O echo é um programa, não é um comando, é um programa. Mas quando eu utilizo um programa passando um parâmetro para ele, ou concatenando programas, normalmente chamamos de comando. Se eu rodar o comando ls, ls na verdade não é um comando, é um programa, tá? E tudo isso que a gente está digitando aqui no terminal, por exemplo, os comandos git é um programa, não é um comando. Mas quando a gente roda git, add, espaço, ponto, por exemplo, a gente usou um programa, passou opções para ele, passou parâmetros para esse programa, então a gente está utilizando um programa. Então, utilizando um programa com todas essas informações, a gente está passando um comando, beleza? Então, isso aqui eu acho que é legal deixar claro. E o que a gente vai precisar saber para dar andamento no nosso curso é conhecer variável, estrutura condicional, que é if, e vamos trabalhar também com funções. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre variáveis. Se você já tem noção de linguagem de programação, você tem a sua linguagem de programação na qual você mais domina e você sabe como declarar variável na sua linguagem de programação. No Shell Script é muito simples declarar uma variável. Por exemplo, eu quero declarar a variável x e falar que o valor dela é 1. É só isso, x igual a 1. Agora, se eu rodar o comando echo x, isso aqui ainda não vai funcionar, porque x ele não sabe que é uma variável dessa forma. Para eu acessar essa variável, eu preciso colocar um sinal de cifrão na frente, cifrão x. Agora, sim, então significa que eu falei para ele mostrar a variável x, tá? Então eu coloco o cifrão para eu ter acesso àquela variável. Algo muito comum da gente utilizar também é sempre que for utilizar variáveis, a gente utilizar aspas por fora da condição. Então, utilizando aspas, eu estou protegendo aquela variável, tá? Sem interferências externas. Por enquanto, acho que saber isso a gente já consegue adiantar bastante para a gente não se estender mais, porque vai se aprofundando, vai ficando complexa a linguagem, tá? Então, por enquanto, só isso aqui. Agora é o seguinte, vou criar um arquivo. Vou entrar primeiro em desktop, que era onde a gente estava criando os nossos projetos, tá bom? Então, aqui eu vou criar mkdir autogit cd autogit. Vou criar o primeiro arquivo do nosso projeto com o programa touch. Vou dar o nome, vou chamar de autogit.sh, tá? Então, beleza. Se eu abrir agora com o próprio Vim o autogit.sh, você pode abrir com o VS Code aí também, mas é a mesma coisa, tá? Normalmente, no começo de um script em Shell Script, a gente fala qual que vai ser o interpretador. E a gente utiliza isso aqui, ó. A gente coloca uma hashtag, exclamação, bin, bash. Isso significa que o bash vai ser um interpretador desse código, tá? Então, isso aqui a gente chama de shebang, é o que a gente utiliza no começo de um script em Shell Script. Se eu rodar agora o comando echo hello world, beleza, vou salvar ele e agora limpando a tela aqui. LS tem lá o autogit.sh. Como eu faço para rodar esse arquivo? Para rodar esse script, eu vou rodar um ponto, barra e o nome do arquivo, autogit.sh. Mas nesse momento, se eu fizer isso, ele não vai funcionar, porque ele não tem permissão de execução. Eu tenho que dar permissão de execução a esse arquivo. Então, estou dando um Enter, ele vai dar a mensagem que eu não tenho permissão para fazer isso. Para mudar a permissão desse arquivo, eu vou rodar o comando chmod mais x e o arquivo. O que eu estou fazendo? Eu estou mudando as permissões desse arquivo, estou adicionando a permissão de execução. Então tem o W, que seria permissão de escrita, R, permissão de leitura e X, permissão de execução. Então estou dando permissão de execução para esse arquivo agora. Beleza, agora eu vou rodar o mesmo comando aqui em cima, né? Então eu tenho que colocar ponto barra, então o diretório que eu estou, barra. Se eu somente fizer isso aqui, ele não vai funcionar. Então eu tenho que colocar ponto barra, e aí sim, vamos ver, hello world. Então ele funcionou, já temos o nosso primeiro script. Vamos fazer mais uma mudança nele, então vou abrir ele com o Vim novamente. Vou pular algumas linhas aqui. Como nós já vimos sobre variável, eu vou declarar uma variável chamada hello. Ela vai receber isso aqui, ó. Agora vou deletar isso, beleza. E agora aqui no hello eu vou colocar cifrão
hello e vou colocar entre aspas, tá? Para proteger a minha variável. Beleza, então eu declarei a variável e estou dando um eco no hello, tá? Variável que eu chamei de hello. Vou salvar aqui, vamos rodar novamente, limpar a tela primeiro, vou dar novamente o autogit sh e pronto, tivemos o mesmo resultado. Então, ele preencheu a variável e depois mostrou na tela a variável da forma que a gente pediu. Para essa aula vamos ficar por aqui, mas imagino que já deve ter dado para ter uma noção sobre como funciona o shell script.